levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Isto está escrito lá em Mateus 8:17, com uma lembrança da profecia de Isaías. E as palavras de Jesus, elas não são vazias, elas não são apenas para bonito. Muitas vezes, quando nós pensamos na fé, quando nós pensamos na cura, nós não nos atentamos que Jesus estabeleceu o processo de cura dos enfermos como um cumprimento também das profecias. Nós lembramos que o Messias, que viria para redimir a nação de Israel e toda a humanidade nele, ele foi profetizado, mas a profecia também previa: ele levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Aqui no capítulo 8, a gente está vendo vários milagres de Jesus, e dos versos 14 a 17, Jesus faz vários milagres. Em 14, no verso 14, ele chega à casa de Pedro, vê ela de cama com febre, e ele toca na sua mão e a febre vai embora. E então a sogra de Pedro, ela começa a servi-los. Jesus deu saúde àquela mulher e ela foi capaz de servir a Jesus, ela foi capaz de servir aos discípulos. Ao entardecer, no verso 16, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. E aí o autor do evangelho coloca: cumpriu-se desse modo que foi dito pelo profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Muitas vezes nós dizemos que cremos em Jesus, mas não prestamos atenção no que a palavra de Deus está falando. Uma das bênçãos que Jesus trouxe quando ele morreu na cruz foi a cura das enfermidades. Vai chegar o momento em que isso vai ser definitivo, porque no novo céu e na nova terra não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver morte, não vai haver enfermidade, não vai haver nada. Nesse mundo, nós ainda lutamos com algo que é ainda provisório. Nós vemos a nossa esperança de maneira ainda como esperança, como Paulo fala, porque aquilo que se vê não é esperança. Mas nós, como homens e mulheres de fé, precisamos ver o que é invisível. E Jesus veio também para trazer saúde. O poder manifestado dele na cura de enfermidades foi profetizado em Isaías e foi cumprido. Quando João Batista questiona Jesus através dos seus discípulos: é você que deve vir ou esperamos outro? O que Jesus faz? Jesus mostra que os enfermos estavam sendo curados e que o evangelho estava sendo pregado. Jesus atesta que a missão do Messias era também curar os enfermos, e é por isso que ele vem dessa maneira. Nós vivemos numa sociedade em que nós queremos que todas as coisas sejam racionais e cerebrais. Então nós criamos um evangelho que ele é só de palavras bonitas. Muitas pessoas têm falado palavras bonitas, tem pessoas totalmente que não creem hoje que Jesus é o único e suficiente Salvador, que conseguem falar palavras bonitas a respeito de Jesus, mas Paulo diz que o evangelho ele não consiste de palavras, mas sim de poder. Quando ele vai confrontar os que se diziam super apóstolos lá em Corinto, ele diz: eu vou ver o poder dessas pessoas, não suas palavras. No livro de Atos, a palavra fala que os sinais acompanhavam os discípulos. Em Marcos fala que aqueles que creem, sinais acompanhariam. Os milagres, eles acompanham a fé. Eles não são o fim da fé, mas eles acompanham aqueles que creem. Nós precisamos entender isto. Jesus aqui, ele começa a aumentar o nível dos seus milagres. No capítulo 8 do livro de Mateus, a gente tem exatamente esta caminhada. Ele cura um cego, ele cura um paralítico, na verdade. Depois ele cura o servo do centurião que demonstrou fé. E agora ele cura a sogra de Pedro e aí ele cura uma multidão de pessoas. Os milagres de Jesus eles foram aumentando. Se a gente juntar com João, ele começa com o processo da transformação da água em vinho, e a gente tem uma sequência
que produz a manifestação do poder de Jesus. E nesse momento, Mateus ele estabelece que por que ele está fazendo isso? Porque o profeta Isaías profetizou, ele levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. No momento em que Jesus estava curando essas pessoas, isso ainda era uma promessa, porque essa profecia de Isaías, ela se refere ao Messias sofredor que na cruz ele leva sobre ele as nossas enfermidades, que na cruz ele leva as nossas doenças. Naquele momento ele ainda estava dando apenas uma amostra daquilo que viria. Jesus ele diz para os discípulos: depois que eu for, vocês farão milagres maiores do que os meus. Vocês farão mais milagres. Por quê? Porque os discípulos seriam maiores do que Jesus? Não, o servo nunca é maior do que o seu senhor. Mas fariam mais porque, através do Espírito Santo, ele estaria operando milagres através dos seus discípulos, através do seu povo. Jesus veio para trazer uma redenção completa do ser humano. Quando Adão ele cai no jardim do Éden, ele traz uma condenação completa para a humanidade. Ele traz a condenação espiritual, ele traz essa separação de Deus, mas ele também traz situações físicas. Tá? Ele traz o peso do trabalho que foi suavizado um pouco depois da história de Noé. Ele traz a morte física também, que não foi criada para existir, e ele traz junto consigo doenças e enfermidades nesse processo. Tá? Muitas vezes a gente vai ver pregações baseadas naquela passagem em que Jesus cura um cego, que diz: ah, quem pecou foi seus pais ou ele para que ele fosse enfermo. Nós precisamos entender, e muitas vezes é falado, não, isso não tem nada a ver. A gente precisa entender que no livro da lei foi dito que se alguém cumprisse toda a lei, estaria livre das enfermidades. Então é essa relação que as pessoas estão vendo. Porém, o que a gente precisa entender é que, segundo o Novo e mesmo o Antigo Testamento, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. O homem segundo o coração de Deus, Davi, pecou. Todos os homens que a gente tem relatos na Bíblia, nenhum foi perfeito, exceto Jesus. Então a gente precisa entender que todos estão sob a maldição da lei. Por isso que Paulo vai falar que Jesus veio para nos redimir da maldição da lei. E qual que é uma das maldições da lei? Enfermidades. No novo céu e na nova terra, não há dor, não há choro, não há sofrimento, não há cansaço, não há nada disso. Aqui na terra, nós ainda não vamos ver isso de maneira completa, mas uma das missões redentoras de Jesus é a cura física. E como é que a gente tem acesso à cura física? Através da fé, através de crer contra a esperança, através da crença que faz com que o nosso corpo seja fortalecido. É bastante curioso que os apóstolos de Jesus, eles normalmente tiveram a sua morte por martírio e não por enfermidade. A gente teria talvez João como o último, que acabou sendo mais velho, talvez, mas ele tinha uma atividade plena ao longo de todo esse tempo. Então, assim, precisamos entender que a cura física também faz parte do evangelho. A gente tem pouquíssimos relatos de pessoas que permaneceram enfermas no Novo Testamento. A gente precisa entender que isso é exceção, não a regra. Mas hoje nós acabamos entendendo que isso é a regra e não a exceção. Sabe por que que a gente crê nisso? Porque a gente não crê em Jesus, porque a gente não crê nas palavras da Bíblia, porque nós achamos que a Bíblia está cheia de palavras bonitas, mas a Bíblia não está cheia de palavras bonitas. Em alguns momentos a Bíblia é dura nas suas palavras. A Bíblia está cheia de palavras de poder, cheia de palavras de fé, cheia de palavras que transformam a vida do ser humano. João ele diz que se nós temos os meios para ajudar alguém e não ajudamos, nós somos maus.
Você acha que Deus, tendo todos os meios, não ajudaria as pessoas? Você acha que Jesus, tendo os meios para ajudar o enfermo, não o curaria? O problema é que a nossa fé se tornou pequena. O problema é que a nossa fé, Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? Se nós olharmos para dentro do nosso coração, encontraremos fé? É muito curioso que mesmo em igrejas que não são sérias, quando a fé ela é chamada para o setor das curas, milagres acontecem. Por quê? Porque a fé produz os seus efeitos. Porque a fé, ela se manifesta e Jesus honra a fé das pessoas. Precisamos entender esse processo. Precisamos entender que Jesus ele vem também para ser o Senhor das situações físicas. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Ele levou sobre si. Isso é uma verdade do Evangelho. Na cruz do Calvário, Jesus levou todas as enfermidades do mundo. Significa que de uma hora para outra a humanidade toda vai ficar livre de doenças? Não, mas significa que pela fé nós podemos acessar essa realidade. E no novo céu e na nova terra nós viveremos isso de maneira plena, onde o perfeito chegará. Hoje a nossa fé ela é como a de Pedro, a gente olha para as tempestades e sucumbe. Nós não conseguimos manter fé o tempo inteiro. No novo céu e na nova terra, essa realidade será plena e completa. Porém, hoje, através da fé, nós podemos acessar as promessas de Jesus. E isto é maravilhoso. Creia, creia agora e você vai ver a manifestação da glória de Deus. Ah, mas você acha que a sua dor é muito grande? Jesus tem poder. Ah, mas você acha que a sua enfermidade? Jesus tem poder. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer. Eu já vi pessoas sendo curadas de paralisias. Eu já vi pessoas sendo restauradas completamente pela fé. Pela fé em Jesus, pela fé naquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. As pessoas traziam os enfermos até Jesus e Jesus os curava. Vá até Jesus, ele vai te curar. Vá até Jesus, ele vai completar a boa obra na sua vida. Talvez você se considere uma pessoa fiel a Jesus e nem está pedindo isso. Jesus tem compaixão da sua enfermidade. Não é pelo seu mérito, não é pelas suas obras, é pela sua fé. É pela fé depositada em Jesus. Creia e receba a cura de Jesus.